Fala pessoal, tudo bem com vocês? É exatamente isso. Como você viu na capa do título, eu acredito que esse seja o momento de eu estar me desfazendo dos fundos imobiliários. Mas calma lá. Vocês já devem ter visto que para cada situação eu tenho a minha própria estratégia de investimento, tá? Para cada propósito, para cada demanda, pensando a médio prazo, pensando a longo prazo ou pensando até em curto prazo, que geralmente não é bem o que eu faço. Os meus investimentos geralmente não são focados no curto prazo, mas no momento eu acho interessante me desfazer dos fundos imobiliários. E fica aqui nesse vídeo que você vai ver as minhas razões e você vai ver na verdade sobre o que é que eu estou falando. Esse daqui é o gráfico do Ibovespa dos últimos 5 dias. O Ibovespa tem uma máxima histórica, certo? Que é acima da casa dos 130 mil pontos. O Ibovespa bateu essa marca aqui dos 128 mil pontos e está numa crescente muito boa, pelo menos para os últimos 6 meses. Você vê que, na verdade, levando em consideração de novembro para cá, né? Você vê que o Ibovespa engatou essa alta aqui, ó, tá nesse canal de alta, como muita gente gosta de analisar. E no meu ponto de vista, assim, as empresas apresentaram, as principais empresas, digamos assim, né, que replicam o índice do Ibovespa, performaram muito bem nesse último trimestre. E quando for somar o ano completo, vai ser um saldo muito positivo também. Visto que as taxas de juros, né, a inflação, tendem a se acalmarem, se estabilizarem para o próximo ano, já fechando esse ano também, né? Mas para o próximo ano é uma perspectiva mais amena, mais calma. É muito comum você encontrar muita gente tirando seu dinheiro da renda fixa, tirando o seu dinheiro de alguns fundos imobiliários vinculados à renda fixa para comprar ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, com isso, vai ser muito comum você encontrar uns picos altos assim do Ibovespa e, ao que tudo indica, tá? Até passar a casa dos 130 mil pontos, batendo uma nova marca histórica. Essa marca histórica, para quem investe em ações, acho que é muito interessante a gente acompanhar esse crescimento do Ibovespa e tá lá nesse momento de glória também, né? Então, uma das minhas razões, por outro lado, o IFIX é algo que no último ano, tá? O gráfico do IFIX é bem positivo, tá? Se a gente for olhar, digamos assim, nesse canal aí, é um canal de alta que o IFIX cresceu bastante, mais ou menos ali do mês de abril, né? Começou a crescer, ó, e tá crescendo, tá? E você pode até se perguntar, né, porque seria muito estranho, visto que muitos fundos imobiliários agora do segmento de papel estão diminuindo os seus lucros, né? Justamente por conta da inflação baixando, as taxas de juros se acalmando. Em contrapartida, os fundos imobiliários de tijolo, galpões logísticos, os shoppings, tendem a crescer bastante. E isso é um segmento maior do que os fundos imobiliários de papel. Embora o fundo imobiliário com o maior patrimônio aqui no Brasil, que tem capital aberto, seja um fundo imobiliário de papel, a gama de fundo imobiliário de tijolos, shoppings, galpões logísticos, como eu falei, é muito grande essa gama de fundos imobiliários e acaba empurrando o índice lá para cima. E como vocês sabem, eu também apresento uma carteira aqui, talvez essa seja a carteira mais singela que eu apresento aqui no canal. Somando o patrimônio dessa, tá em torno dos 4.500 ali, tá? Na verdade, 4.483. E nessa carteira existem ações como banco, saneamento, tem a Klabin, por exemplo, tem Seguridade, a Caixa Seguridade, só que também tem 3 fundos imobiliários. Eu estava dando uma olhada aqui e eu tenho salvo. Esses fundos imobiliários, eles já retornaram proporcionalmente, tá? Um dividendo interessante para essa carteira, né? A proporção é legal. Se você pegar, por exemplo, o KNCR11, a gente tá com a valorização aqui de 5,4%. Pegar o KNR11, que se valorizou bastante, como eu falei, ó, teve uma valorização de 10,5%, porque é um fundo imobiliário não de papel. É um fundo imobiliário que se beneficia
com a baixa da taxa de juros, com a inflação baixando, e você percebe, ó, que cresceu mais do que o dobro do KNCR11. Se você olha também o MXRF11, tá positivo, certo? Mesmo que seja um percentual bem baixinho, mas está positivo. No fim das contas, esses fundos imobiliários não me deram prejuízo, em contrapartida me deram lucro na valorização das suas cotas e também através da distribuição dos seus dividendos. Só que no momento, para essa carteira, eu estou com uma outra visão. A minha visão é o seguinte: não vai estar valendo tanto a pena, não vai ser tão vantajoso essa carteira com um patrimônio baixo, focado em ativos que geram rendimentos mensais. Pera lá, me entenda um pouquinho. Os fundos imobiliários, embora possam ter valorização, a gente sabe que o propósito deles é a geração de renda passiva mensal. Essa valorização do KNCR11 e do KNR11, para mim, não estava nos meus planos, embora eu esperasse, como eu já falei muitas vezes, que o KNR11 iria aumentar, tá, o seu valor de mercado, justamente por conta da inflação baixando, taxa de juros baixando. KNR11 iria aumentar o seu valor de mercado, mas essa nunca foi a minha ganância e a missão com o KNR11. Eu gostava dos dividendos que esse fundo me retornava pré-pandemia, e eu tenho sim a esperança que esse fundo imobiliário vai sim, em algum momento, retornar com aqueles dividendos bem atraentes que se tem acima da casa dos 10, 11% ao ano. Mas para o momento, eu estou preferindo focar em 4 ações para essa empresa, tá? Seria Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Klabin, e aqui eu vou ficar em dúvida entre Taesa e Sanepar. Pode até ser que eu deixe todas essas empresas ainda, essas ações que eu tenho aqui, ainda fiquem em carteira, porque muitas delas deram um rendimento muito bom, então eu posso estudar o que fazer com esse rendimento que eu digo. É a valorização nas cotas, tá? Mas irei me desfazer desses 3 fundos imobiliários, porque no meu ponto de vista, eles não estão valendo a pena no momento e não estão valendo a pena para essa carteira. Quando eu falo que não estão valendo a pena no momento, é que eles não estão valendo a pena para esta carteira em particular, que ainda está curta, tá? Eu penso em colocar o dinheiro, alocar o dinheiro em empresas que têm um potencial de crescer, embora esse não seja a minha maior ambição quando eu invisto nas ações da Bolsa de Valores. É claro que eu quero que as empresas cresçam, mas eu estudo as empresas, estudo os fundamentos para ver que as empresas terão lucros sólidos e poderão distribuir bons dividendos. Quando a empresa faz isso, é inevitável que o valor de mercado dela suba. O Banco do Brasil ficou penando bastante aí naquela cotação da casa dos 46, 47 reais. Veja agora, está em 54,38. Isso é muito bom, porque a empresa vem dando lucro. A empresa vem mostrando resultados sólidos e consistentes. Então, a algum momento, o preço, né, a cotação das ações vai se igualar aos resultados da empresa. Isso é inevitável. E essas empresas que eu citei, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Klabin, empresas que eu vejo que as empresas estão dando bons resultados, estão dando bons lucros e se superando. Já os fundos imobiliários, eu gostaria de deixá-los numa carteira maior, que gerasse um rendimento mensal interessante, que eu pudesse já pegar aquele valor e realocar comprando cotas de outras ações ou de outros fundos imobiliários, se é que você me entende. No momento, não vai otimizar o lucro e o rendimento dessa carteira, não vai otimizar o crescimento dessa carteira. Então, no momento oportuno, eu vou me desfazer desses fundos imobiliários, inclusive vou fazer um vídeo mostrando todo o trâmite, a burocracia do que é vender um fundo imobiliário quando você tem lucro, tá? Vou mostrar o processo da DARF, o percentual que você tem que pagar de imposto quando você vende um fundo imobiliário que você obteve lucro nas transações com ele. E aí eu queria saber o que é que você acha aqui, se acha que essa minha decisão está correta ou se não está, e o que é que você faria. Comenta aqui embaixo que isso pode nos ajudar de uma maneira muito boa e interessante, tá bom? Então, pessoal, abraço, até mais, espero que tenham gostado. Deixa o joinha e se inscreve que vai nos ajudar bastante, tá certo? Até mais, um abraço, tamo junto.